Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano C e do sexto ano D. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de matemática de vocês. Entramos para a nossa 16ª semana de aula, hoje, dia 2 de setembro. Então vamos lá, o que é que a gente vai estudar hoje, professor? Continuamos estudando sobre números primos, né? Ah, professor, de novo! Hoje a gente vai estudar sobre decomposição em fatores primos, né? A gente vai ver como é que faz para pegar um número composto. Lembra que é um número composto, né? É aquele que não é primo, aquele que tem mais de dois divisores, né? Por exemplo, 10 é composto, porque 10 pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 5, pode ser dividido por ele mesmo, pode ser dividido por 1. Então ele tem mais de dois divisores, o número 10. Então ele é um número composto. Todo número que é dividido apenas por 1 ou por ele mesmo, a gente aprendeu que é um número primo, né? Então a decomposição em fatores primos é o nome dado ao processo de escrever um número composto na forma de produto entre números primos, ou seja, na forma de uma multiplicação. Isso é possível para todo número composto, mas para compreender esse procedimento é bom conhecer bem o conjunto dos números primos e dos números compostos. E isso a gente estudou muito bem, não foi? A gente vai aprender uma técnica para decompor esse número. Pegar um número, por exemplo, vou decompor o número 100. Eu quero transformar ele em números que, ao se multiplicarem, deem o número 100. A gente vai aprender a fazer isso, a decomposição em fatores primos. E esses números que vão se multiplicar, eles vão ser primos. Não é necessário encontrar os fatores primos que fazem parte da decomposição, também chamada de fatoração dos números compostos ao acaso. É possível usar algumas técnicas para encontrar essa decomposição. Não se assustem, calma. Vamos ver um exemplo aqui. Primeiro exemplo, eu peguei um número muito alto, que é o número 1600. Mas eu vou pegar um mais baixo aqui como exemplo. Pegar o número 32 aqui, ó. 32. Professor, eu quero aprender a decompor em fatores primos o número 32. Você vai escrever o número e vai fazer um traço em pé assim, ó, na vertical ao lado. Menos torto que o meu, por favor, porque o meu está torto. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou procurar o menor número primo que existe para dividir 32. Qual é o menor número primo que existe, minha gente? 2, né? Vocês têm que lembrar quais são os números primos de 1 até 10. Então, os números primos de 1 até 10 é 2, 3, né? 2 é o menor número, e depois vem 3, depois vem 5, depois vem 7. Né? Todos os outros números são números compostos, porque eles têm mais de dois divisores. Mas de 1 até 10, os números primos são 2, 3, 5 e 7. Então, quem é o menor número primo? 2. Aí, do lado aqui do traço, ao lado de 32, você coloca o número 2. Porque 32 dá para dividir por 2, não dá? 32 dividido por 2 dá 16. Pronto. Vamos lá. E agora, 16. Dá para dividir pelo menor número primo, que é 2? Dá. Dividido por 2, 16 é quanto? É 8. Eita, 8 feio danado. Deixa eu apagar ele aqui. Esse foi pior. Misericórdia. Eita, mas tá bom. 8 dá para dividir por 2? Dá. Dá para dividir por 2 também, que é o menor número primo. Então, 8 dividido por 2 é quanto? 4. Vai ficar só por 2, viu? 4 dividido por 2, dá para dividir por 2? Dá. 2, que vai dar 2. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais esse traço. E o 2, dá para dividir por 2? Dá. 2 dividido por 2 é 1. Pronto, parou. Passa um traço aqui. Quantos 2 tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai fazer assim, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Será que essa multiplicação desses números 2 vai dar o número 32? Tem que dar, porque se não der, vai dar errado. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 dá quanto? 32. E posso transformar isso aqui também numa potência, viu? Lembra que a gente estudou um pouquinho sobre potência? Quantos 2 tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a base 2, e ele se repete 5 vezes. 2 elevado à quinta potência. Então, isso é fatorar o número. Perceba que eu transformei o 32 em uma multiplicação de números primos. Isso se chama fatoração, né, de números de um número, né, em números primos, de um número composto em números primos. Agora, no exemplo aqui, ele está pegando o número 1600, que é bem alto, bem grande, né? 1600 dividido, né? Vamos sair dividindo ele até terminar, até ficar 1 aqui. 1600, vamos lá.
Que número eu vou usar para multiplicar? Para dividir? O menor número primo que existe. Mas, professor, e se não der? Se não for por 2, você vai para o segundo número primo depois do 2. Quem é? 3. Então, a 9. Vou pegar, vou dividir, vou decompor o número 9. 9 dá para dividir por 2? Não. Então, vou ter que dividir pelo menor número primo que existe. No caso, vou ter que dividir o 9 por 3. Seria assim. Mas 1.600 dá para dividir por 2. Certo? O menor número primo. 1.600 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 800. 800 dá para dividir pelo menor número primo que é 2? Dá. 800 dividido por 2, 400. 400 dá para dividir por 2? Dá, que dá 200. 200 dá para dividir por 2? Dá, que dá 100. 100 dá para dividir por 2? Dá, que dá 50. 50 dá para dividir por 2? Dá, que dá 25. Eita, 25 dá para dividir por 2? Pode pegar aí a calculadora e tentar dividir 25 por 2. Não vai dar um número inteiro, um número sem estar quebrado, sem estar com vírgula alguma coisa. Não vai dar, então não serve. 2 não dá para dividir 25. 3 dá para dividir 25? Também não dá. Vai ter que ser o próprio 5. Uma dica, todo número que termina em 5, ele é divisível por 5. Então, coloca o 5 aqui. Porque não deu por 2, não deu por 3, vou para o próximo número primo. E o próximo número primo, depois de 2, depois de 3, é o 5. E, professor, se não der para dividir por 5, vá para o próximo número primo, que é o próximo número primo, 7. Porque de 1 até 10, os números primos, por ordem, é 2, 3, 5 e 7. Não é isso? Então, por 5 dá. 25 dividido por 5 é 5. Bom, qual o único número que divide 5? É 1 ou ele mesmo, então dividido por 5. E 5 dividido por 5 é 1. Pronto, quando chega no 1 aqui, acabou. Passo, traço, vamos ver quantos 2 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai fazer aqui, ó. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem 2, 5. Então, vezes 5, vezes 5. Se você pegar uma calculadora, isso aí multiplicando aqui, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5, vai dar quanto? 1.600. E existe uma forma também de simplificar isso aqui em potência. Quantos 2 tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado à sexta potência, que multiplica. Quantos 5 tem aqui? 2. Então, 5 elevado ao quadrado. Pronto. 2 elevado à sexta vezes 5 elevado ao quadrado. Se você fizer 2 elevado à sexta vezes 5 elevado ao quadrado, vai dar quanto? Exatamente 1.600. Certo? Eita, ficou em cima aqui do texto aqui, não foi? Eu vou apagar. Que vai ter mais alguns exemplos aqui, senão vocês não vão conseguir ler direito aí, né? Deixa eu apagar aqui. Olha só, a decomposição em fatores primos de 1.600 é o produto, a multiplicação, né, entre os números obtidos do lado direito dessa cadeia de divisão. Então, está do lado direito todos esses números, eu peguei e fiz eles assim. Então, 1.600 é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5. Ou seja, e pode observar que todos esses números são números primos. Então, eu transformei um número composto, decompus ele, né, em uma multiplicação de números primos. Ok? Então, a decomposição que a gente viu agora do 1.600, a decomposição em fatores primos de 1.600, é o produto, a multiplicação entre os números obtidos do lado direito dessa cadeia de divisões. Tá? Aqui a gente viu. Isso também pode ser descrito na forma de potência. Então, se eu tenho aqui... foram 6 mesmo, né? É isso, 6. Se eu tenho 6 número 2, então eu vou ficar 2 elevado à sexta, que multiplica, não tinha 2, 5 lá, né? 5 elevado ao quadrado. Então eu posso transformá-lo em potência. É bom se acostumando. Eu posso fazer assim, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou então pega esses 6, 2 e faz 2 elevado à sexta. Né? E vezes 5, vezes 5. Aí que faço, que multiplica 5 elevado ao quadrado, que são 2, 5. Vamos fazer um exemplo com os números menores. Por exemplo, realize a decomposição em fatores primos dos seguintes números. Então vamos lá, o número 10 aqui, pegar o número 10. Certo? Vamos decompor o número 10, que é a letra A, né? Decompor o número 10. Bom, o 10 dá para dividir pelo menor número primo que existe, 2? Dá. 10 dividido por 2, 5. Eita, e 5? 5 não dá para dividir pelo menor número primo que é 2. Vamos para o próximo número primo, né? É 3. 5 dá para dividir por 3? Não, também não dá. 5 só dá para dividir por ele mesmo, 5. E 5 dividido por 5 é 1. Acabou. Então, quanto é que ficou aqui? Na verdade, aqui só ficou 2 vezes 5.
Não dá nem para colocar aqui em forma de potência, né? Porque não tem nenhum número se repetindo. Então é só isso, 2 vezes 5. E 2 vezes 5 é quanto? 10. Vamos para a letra B aqui. Pegar o número 22. Vamos lá. Será que 22 dá para dividir pelo menor número primo que existe, que é o 2? Dá. 2. 22 dividido por 2 é quanto? É 11. Agora vamos ver o número 11. 11 dá para dividir por 2? Não dá. Vamos para o próximo número primo. 3. Dá para dividir por 3? Também não dá. O próximo número primo, que é 5. Dá para dividir por 5? Pode pegar uma calculadora aí do lado que não vai dar, não. Não vai dar um número inteiro, redondinho, sem vírgula, sem ponto. Não vai dar. Então vamos para o próximo número primo. 7. 11 dá para dividir por 7? Pode fazer o teste aí. Não vai dar. 11 só vai dar para dividir por ele mesmo, porque ele é o número primo. Então, 11. E 11 dividido por 11 é 1. Pronto, parou. Então aqui vai ficar 2 vezes 11. Pronto, é o que ficou. Né? Essa fatoração, né? Letra C, número 40. Vamos decompor o número 40. 40 dá para dividir pelo menor número primo que existe, dá. Número 2. 40 dividido por 2 é 20. 20 dá para dividir por 2, dá. Por 2 dá 10. 10 dá para dividir por 2, dá. Dividido por 2 dá 5. E 5 a gente viu que é um número primo, só pode ser dividido por ele mesmo. E 5 dividido por 5 é 1. Acabou. Parou no 1, acabou no 1, acabou. Certo? O 2 aqui, ó. 1, 2, 3. São 2, 3. Aliás, 3, 2, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Né? Ou quantos 2 aqui estão se repetindo? 3. Então, 2 elevado ao cubo que multiplica 5. Pronto. Olha como é fácil. Super, super fácil. Certo? Eu coloquei um exercíciozinho aí para vocês. Inclusive no exercício, presta atenção aí que eu coloquei essa fatoraçãozinha aqui na terceira questão, em que vocês vão ter que me dar o resultado disso aqui. Então vai ser bem fácil na terceira questão aí. Porque, por exemplo, você vai fazer aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então o resultado vai ser 40. Né? Então essa é a forma que existe de decompor um número composto em fatores primos. Fatores significam números que estão se multiplicando aqui, né? Se você observar, o 2 é primo, 5 é primo, esse 2 é primo, 11 é primo, 2 primo, 2 primo, 2 primo, 5 é primo. Então, a gente está transformando números compostos em uma multiplicação entre números primos, ou seja, entre fatores primos. Espero que tenham compreendido. Bem, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua. Um abraço e tchau.